Nós vamos conversar agora com o ex-presidente da Câmara Federal, ex-deputado Eduardo Cunha, que tem percorrido aí algumas cidades, né, com o lançamento do seu livro, Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, que retrata justamente bastidores aí do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Já pergunto, né? Bom dia, muito obrigado. O que as pessoas encontram aí nesse livro? Como é que o senhor escreveu esse livro? Conta um pouquinho aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a história dessa obra que o senhor tem percorrido livrarias aí para lançar e autografar o livro. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu quero dizer para você o seguinte, é um livro de 808 páginas que retrata não só todos os bastidores do processo impeachment da Dilma Rousseff, mas também é um apanhado histórico. A gente vem desde a proclamação da República, trata pela edição da lei do impeachment, que é de 1950, a sua utilização, primeiro com Getúlio Vargas, em 54, quando o Getúlio venceu na Câmara e evitou o impeachment, depois com a utilização no governo Collor e efetivamente no processo de impeachment de Dilma. A gente traz esse apanhado, traz todas as eleições presidenciais, traz a Constituinte de 88, as dificuldades que nós temos no nosso sistema político que acabaram levando aos processos de impeachment que nós vivemos. Enfim, eu procuro fazer um apanhado geral da história política brasileira, principalmente no período depois da Constituição de 88, depois do fim do regime militar. A gente trata de todas as eleições, o processo de reeleição que foi introduzido por Fernando Henrique Cardoso, que é um dos grandes males que nós temos hoje, o próprio sistema eleitoral, e chega na metade do livro em diante, dessas 808 páginas, a gente faz praticamente um diário de tudo aquilo que aconteceu até o dia do impeachment da Dilma e trazendo para os dias atuais um apanhado comparativo de toda a situação. Então o livro ele é muito interessante, ele foi escrito já uns 5 anos depois da abertura do processo impeachment e da aceitação pelo plenário da Câmara, onde foi até comentado aqui agora com relação à emenda constitucional, mas naquele momento teve 367 votos, mais do que os 2/3 que eram obrigatórios para essa finalidade, e a gente traz toda a história para chegar a essa votação, que qualquer votação nesse número é muito forte, é muito estrondosa. Deputado, muito bem-vindo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Esse livro, com ele, o senhor certamente faz uma contribuição importante à história, né, à nossa história recente. Mas eu queria saber se ele tem um outro objetivo. O senhor diria que também, além de todos esses registros que o senhor nos detalhou, isso tem a ver também com... É um desabafo? É uma defesa? Assim, eu queria que o senhor definisse do ponto de vista político a intenção do livro. É importante você tocar nesse ponto, Cláudio. O que acontece? Não é biografia minha e nem sequer desabafo. É claro que eu procurei no livro, com 808 páginas, ao fim do livro, ao fim que eu conto a história, no capítulo apartado ao fim, ou seja, leia quem quer, eu trago 40 páginas sobre um processo de defesa minha, pessoal, mas evitando que isso seja incorporado ao texto principal e que contamine o processo de avaliação da história com a minha história. Mas eu evitei ter biografia minha ou qualquer coisa de natureza pessoal no texto principal do livro. Agora, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade e tratar de fatos que, depois que eu escrevi o livro, foram todos corroborados, como, por exemplo, a própria anulação da minha condenação que foi feita, que eu já trazia no livro as razões e as defesas com relação a isso. Então, é importante, sim, é claro que tem que ter sempre uma parte, mas eu procurei separar para que leia quem quer. Mas o fato de você não querer ler o meu posicionamento pessoal ou a minha defesa não impacta você querer conhecer a história com seus detalhes, que tem muito pouca opinião minha e mais relatos de fatos mesmo cotidianos. Deputado, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. E, como o senhor disse, o senhor dá a sua opinião, relato pessoal, mas faz uma análise. Então, eu gostaria de saber, o impeachment de Fernando Collor começou com o escândalo do Fiat Elba. O de Dilma foram as pedaladas fiscais. O que leva, de fato, um presidente a sofrer um impeachment no Brasil? Se o senhor tivesse que fazer um ranking, seria a crise econômica, a perda do apoio político ou perda de apoio do empresariado?
Eu acho que é um conjunto da obra. Foi importante você tocar isso, e o livro trata muito bem. Eu acho que, efetivamente, o impeachment do Collor foi uma coisa absurda, porque não tinha qualquer crime de responsabilidade. Como você mesmo falou, foi uma Fiat Elba, que, no máximo, seria uma ação penal que efetivamente ocorreu e o Collor foi absolvido, mas essa ação penal deveria ficar sobrestada até o fim do mandato dele, porque a Constituição proíbe o presidente ser responsabilizado durante o mandato por fatos anteriores ao mandato. Então, efetivamente, o Collor foi uma conjunção eminentemente política, e a conjunção política e perda do apoio da sociedade acabou levando, com a sua deterioração, a que houvesse o impeachment. O caso da Dilma, efetivamente houve um crime de responsabilidade. E não foram as pedaladas, não. Muita gente se equivoca. Pouca gente, aliás, sabe o que efetivamente é pedalada fiscal. A pedalada, Dilma praticou em 2014. E sobre as pedaladas, o que vinha a ser a pedalada fiscal? Vinha a ser a utilização dos bancos públicos para pagamento de despesas do Tesouro em substituição ao Tesouro, como, por exemplo, o Bolsa Família pago pela Caixa Econômica Federal, o crédito agrícola pago pelo Banco do Brasil. Isso Dilma foi responsabilizada, suas contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, mas com relação ao ano de 2014. Todo pedido de impeachment que versou sobre pedalada fiscal, eu rejeitei. Por quê? Porque eu entendia que pertencia ao mandato anterior da Dilma, que havia sido encerrado em 31 de dezembro de 2014. Qual foi a razão do impeachment da Dilma, do seu crime de responsabilidade? Foi que durante o ano de 2015, o primeiro ano do seu segundo mandato, havia uma lei orçamentária que previa um superávit fiscal, que foi mudada no decorrer do ano de 2015 para uma previsão de déficit. E ela mandou uma proposta ao Congresso Nacional para que essa mudança fosse aprovada pelo Congresso. Ocorre que ela efetivou gastos, emitindo decretos de execução orçamentária, sem que o Congresso tivesse aprovado essa mudança ainda. Essa foi a prática do crime de responsabilidade dela. Ela gastou sem autorização na lei orçamentária. Isso não era pedalada, isso era afronta mesmo à lei orçamentária e, consequentemente, à lei de responsabilidade fiscal. Mas muita gente confunde isso. Tanto que foram 5 decretos. Eu autorizei a abertura sobre os 5 decretos, a Câmara autorizou sobre os 5 decretos e depois, no Senado, no julgamento, dos 5, apenas 2 levaram à condenação. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento. E esses detalhes é que eu relato no livro, porque ficou aquela coisa da pedalada fiscal, e ninguém nem sabe o que é pedalada fiscal. E não foi essa a motivação do impeachment de Dilma. Mas respondendo objetivamente ao que você colocou, o impeachment ele se dá por 3 fatores, na minha opinião. Primeiro, a prática de um crime. Você não pode levar um processo de impeachment adiante se não houver a prática de um crime de responsabilidade. Segundo ponto, a perda do apoio parlamentar. Sem a perda do apoio parlamentar, não adianta você ter o crime de responsabilidade, porque o Congresso não vai aprovar, nem a Câmara autoriza, nem o Senado vai julgar contrário. E terceiro, e talvez o mais importante, é a perda do apoio da sociedade, que se dá pela crise econômica, pela perda de vários fatores, como você citou, o empresariado, enfim. Mas não é o empresariado a razão, e sim a sociedade como um todo. Dilma estava, no momento que autorizei a abertura do processo de impeachment, com 5% de aprovação na sociedade por todas as pesquisas da época. Obviamente, isso é um sinal que o governo estava bem deteriorado. E essa razão se dá também pelo processo de reeleição, que eu critico muito no livro, porque a Dilma, em 2014, para se reeleger, ela praticou verdadeiro estelionato eleitoral, maquiando a situação econômica, que depois, no seu segundo mandato, foi constatado que havia essa maquiagem e, consequentemente, a sociedade cobrou isso dela, da mesma forma que Fernando Henrique fez em 98. Depois da sua reeleição em 98, Fernando Henrique fez um acordo com o Fundo Monetário Internacional para botar 40 bilhões de dólares no caixa, porque não tinha reserva no país. Então, são situações que a reeleição acaba sendo um dos grandes problemas desse processo. Deputado, me diga uma coisa, durante esse processo, o senhor tentou conversar com a presidente da República? Como é que foi a tua relação com ela a partir do momento em que o senhor decidiu que ia abrir um processo de impeachment contra Dilma Rousseff? Bom, depois que eu autorizei a abertura, efetivamente eu não conversei mais com ela, né? Eu tinha tido algumas conversas institucionais com ela antes da autorização da abertura do processo de impeachment. O senhor avisou ela que abriu o processo de impeachment? Não, eu tomei a decisão, na verdade, eu relato isso bem no livro, a decisão já havia sido tomada, o impeachment estava assinado 35 dias antes da data que eu efetivamente divulguei e estava guardado na Secretaria-Geral da Mesa. E o que acontece? No dia que eu divulguei, eu não queria divulgar naquele dia, por uma razão muito simples, estava próximo do período do recesso,
e o recesso iria interromper o processo. Eu queria fazê-lo na volta do recesso. Acontece que o Congresso Nacional, naquele dia, ia aprovar no seu plenário a mudança da meta fiscal, esse projeto que ela mandou ao Congresso. Na medida que o Congresso aprovasse, o crime ficaria, de uma certa forma, acobertado. Então, para evitar isso, eu fui obrigado a autorizar naquele dia. Então, foi uma coisa que foi uma decisão quase que no mesmo dia de divulgação, porque eu não esperava, a gente não esperava que o Congresso ia conseguir, naquele momento, fazer a aprovação desse projeto dela. Como o Congresso caminhou para vencer uma obstrução que havia que existir nos partidos de oposição e caminhou para a aprovação, eu não tive outra alternativa a não ser divulgar naquele mesmo momento. Essa foi a razão daquela divulgação assodada naquele dia 2 de dezembro de 2015, porque era ao mesmo tempo que o plenário estava encaminhando a votação do projeto dela que alterava a meta fiscal. Mas depois disso, eu não conversei com ela. A encontrei numa solenidade do próprio Congresso, da abertura dos trabalhos em 2016, mas conversas mesmo cheguei a ter com Lula. Eu relato isso no livro depois, mas com ela não. Deputado, o senhor foi dos acusados, né, nessa confusão toda, né, daqueles que mais sofreu mesmo, né, punição com prisão, etc. E foram penas muito duras comparadas às demais, né, que foram atribuídas a outras pessoas, a outros acusados. O senhor se considera certamente um injustiçado e eu gostaria que o senhor nos expusesse as suas razões para esse sentimento, para essa sua convicção, detalhando um pouco sobre o que o senhor nos contou, que está inclusive no livro, né? Aquela parte, aquele anexo que trata das alegações da sua defesa para anular o processo. O senhor poderia falar sobre isso? É algo que ainda o incomoda ou não tem problema? Não, o senhor já não me realizou causa qualquer isso? Incômodo, até porque, Cláudio, a gente quando está na vida pública, a gente não pode se furtar a dar explicações a todo mundo que nos requer. Então eu estou sempre presente para explicar. Em primeiro lugar, corrigindo um pouco aquilo que você falou, eu não sofri pena alguma. Eu não fui condenado, não tenho nenhuma condenação, não cumpri qualquer pena e não tenho pena a cumprir. O que aconteceu foi que, 10 dias depois que o plenário da Câmara aprovou a abertura do processo impeachment, um parlamentar do então governo na época entrou com um pedido de afastamento meu no Supremo Tribunal Federal, numa ação que entrou numa terça-feira de tarde e o marcaram para julgar no plenário na quinta-feira de manhã, sem que o relator, que no momento era o ministro Marco Aurélio, tivesse pedido para que fosse feita a pauta. E o que aconteceu? Havia um pedido meu de afastamento feito pelo ex-procurador-geral da República, entrado no Supremo uma semana depois que eu autorizei a abertura do processo impeachment. E estava 6 meses na gaveta. E aí, então, o relator, o ministro Euriza Vaz, resolveu dar uma liminar, me afastando da presidência da Câmara, do mandato de deputado federal, me proibindo de entrar na Câmara. Consequentemente, com isso, eu não tinha recurso. O que eu fiz? Através de 3 partidos políticos, eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para que se desse, conforme a Constituição, a interpretação das medidas cautelares, ou seja, traduzindo português, teria que o meu afastamento ser submetido ao plenário da Câmara 24 horas depois do meu afastamento, o que não ocorreu. E essa ação só foi julgada 1 ano e meio depois. Quando o Aécio Neves foi afastado do Senado, o Supremo julgou, deu ganho de causa a essa ação e determinou que o plenário do Senado avaliasse o afastamento do Aécio e o plenário do Senado retornou o Aécio. Eu, fora do mandato, proibido de entrar na Câmara, não pude evitar, não tinha nem defesa para o processo de cassação que foi levado ao plenário da Câmara de uma forma covarde, acabei cassado, consequentemente o Moro iria se aproveitar da situação, porque o processo ia sair do Supremo Tribunal Federal, ia cair nas mãos dele, consequentemente determinou minha prisão preventiva, me condenou em primeiro grau e efetivamente manteve a condenação do 2º grau, que aquilo era um tribunal combinado entre as suas ações, e não me restou alternativa, eu fiquei preso preventivamente. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, em setembro do ano passado, depois que eu já havia sido solto da prisão preventiva, não efetivamente absolvido, mas o Supremo Tribunal Federal simplesmente anulou a condenação e determinou o envio à Justiça Eleitoral, porque o Moro cometeu uma fraude processual, um pouco diferente no meu caso do que foi o do Lula. Por quê?
A minha denúncia já havia a acusação de crime eleitoral. E o Moro simulou uma absolvição sumária da acusação eleitoral para que ele mantivesse a sua competência. Consequentemente, ele fraudou o processo, me impôs uma prisão preventiva e eu efetivamente não tenho e não tive pena a cumprir. Então, eu não cumpri pena. Eu fui preso preventivamente por um processo que foi anulado e, consequentemente, a prisão foi ilegal. Essa é a razão técnica. E o senhor nega ter recebido 5 milhões de reais em propina, como foi a denúncia da Procuradoria-Geral da República na época, né, deputado? Eles não conseguiram comprovar, não tem qualquer comprovação disso. E agora essa acusação é um outro processo, não foi o processo pelo qual me foi dada a prisão preventiva. Sobre essa outra, houve uma condenação e foi anulada também a condenação. Então, na verdade, acabaram me colocando mais processos depois e todos eles tiveram as suas condenações anuladas. Foram 3 condenações que acabaram me impondo e todas anuladas. Deputado, então, portanto, segundo o seu livro, quem são ou foram, melhor dizendo, os principais protagonistas do impeachment da então presidente Dilma e quais os motivos desses protagonistas? Bom, óbvio que o principal protagonista acabou sendo eu mesmo, na medida que, se não fosse o meu ato monocrático de efetivamente ter autorizado a abertura do processo de impeachment, ele não teria corrido. Então, o meu ato ele impedia. Na verdade, meu relato no livro, eu nem queria praticar esse ato. Na verdade, eu iria rejeitar a abertura do processo de impeachment, como rejeitei vários, mas iria levar um recurso ao plenário para que esse recurso fosse submetido à maioria e que a maioria decidisse pela autorização de abertura. Porém, o PT, erradamente, através de 2 parlamentares, ingressaram com mandatos de segurança no Supremo Tribunal Federal e obtiveram 2 liminares que me impediam de levar o recurso ao plenário. Então, consequentemente, só me restou a alternativa de aceitar ou rejeitar. Então, eu fui obrigado a aceitar em função disso. Agora, os protagonistas de verdade, além de mim, eu relato bem no livro, foram alguns parlamentares da oposição que foram muito atuantes nesse processo, como Carlos Sampaio, que era líder do PSDB, o próprio Rodrigo Maia, que por mais que queira tratar como hoje um aliado da própria esquerda, mas foi um grande protagonista do processo impeachment. Eu relato a participação de cada um, aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer. Então é importante que as pessoas conheçam isso para saber os detalhes, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que o próprio PT e o governo agiu de forma equivocada, até politicamente, que poderia ter impedido o processo de impeachment. Isso está tudo relatado lá com bastante detalhe e com um detalhe maior. Não teve contestação de ninguém. O fato de não ter tido contestação mostra que as pessoas quem cala absolutamente consente. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte, esses bastidores do impeachment da Dilma e tal, é claro que tudo isso foi um momento muito difícil da nossa história recente, né? Um momento, enfim, trágico, mas teve tem alguns detalhes, assim, como é que eu diria, algum fato que o senhor se lembre, e quando o senhor se lembra, o senhor dá uma risada? Ou seja, eu não digo que seja necessariamente engraçado o fato, mas que, enfim, algo que algum detalhe assim que escapou à atenção da mídia em geral durante todo o processo? Olha, o que eu acho que escapou mais em relação à mídia, não do processo, mas efetivamente depois, quando eu divulguei, é o fato de eu ter, que muita gente colocou a seguinte situação. Olha, ele autorizou a abertura do processo de impeachment que perdeu o apoio do PT. Então foi uma retaliação do PT. E aí eu comprovo que isso não é verdade, na medida que eu relato que antes do feriado de finados, que foi um mês antes, eu autorizei a abertura do processo de impeachment em 2 de dezembro de 2015. O feriado de finados era 2 de novembro. Antes daquele feriado, eu, temendo algum tipo de situação, eu chamei o secretário-geral da mesa e assinei a autorização da abertura do processo de impeachment, determinei que ele colocasse no cofre e disse para ele, se algo acontecer comigo, seja que eu morra amanhã, até por morte natural, enfim, ou por alguma outra coisa, seja que na calada da noite me afastem da presidência da Câmara por qualquer motivo, você está autorizado a publicar isso imediatamente, para que esse ato tenha validade. E isso foi para o cofre, e eu só tirei do cofre 30 dias depois para efetivamente divulgar. E está aí o secretário-geral da época, meu,
Silvio Avelino, que confirma, basicamente, ou pode confirmar, isso prova contundentemente que todo o processo já estava decidido. O que estava em discussão era o momento da sua divulgação. Isso cala um pouco aqueles que dizem, não, ele fez isso, aquilo em retaliação a uma atitude do PT. Isso não é verdade e a prova está aí. Deputado, vamos falar um pouco sobre a sua situação atual, né? O senhor está inelegível para a eleição de 2022, está tentando reverter essa situação, o senhor pretende disputar essa eleição para algum cargo? Olha, eu sou pré-candidato a deputado federal em São Paulo pelo PTB. Os meus advogados entendem que eu estou com a minha elegibilidade garantida e vão promover o registro, e certamente isso vai ser debatido, discutido no momento oportuno, mas pelo tudo que nós estudamos até agora, eles estão com a convicção que eu tenho a minha elegibilidade, e isso vai ser debatido. Então, eu sou pré-candidato sim, vou me apresentar na convenção do partido que vai ocorrer no dia 30 e vou pedir o registro da minha candidatura. E qual que é o argumento aí que o senhor sustenta? Porque o que a gente tem de detalhes aqui sobre o teu caso, né? Quando o senhor foi cassado por quebra de decoro em setembro de 2016, isso tornaria o senhor inelegível até 2026, segundo as informações da época. Houve alguma mudança nesse período ou é uma questão de interpretação? Olha, nesse primeiro momento é uma questão de interpretação, sim. Os meus advogados interpretam que eu estou elegível. Você não pode esquecer que aconteceram nas eleições de 2018 dois que estavam na mesma situação e que tiveram o registro definido, que foi o caso do Demóstenes e do Delcídio. Então, há parâmetros de debate que os meus advogados entendem que eu estou enquadrado. Então, consequentemente, estou muito tranquilo. Eu não tenho muita dúvida da minha elegibilidade, não. Então, nós vamos nos apresentar e, com essa tranquilidade que eu estou lhe falando, eu vou aguardar a decisão da Justiça Eleitoral. Então, deputado, pegando o contexto atual... Desculpa, Cláudio, pode ir. Não, vai lá, por favor. Não, eu gostaria de saber a opinião do senhor. O que é maior hoje, na sua opinião? O antipetismo ou o antibolsonarismo? Só o resultado da eleição vai dizer isso. Aliás, esse será o resultado da eleição. Você conseguir definir o que será maior no dia da eleição. Porque essa polarização a gente já vive desde a eleição do Collor, e o livro trata muito disso. Porque naquele momento, o Collor, ele representou o aspecto da direita, o espectro da direita, e o Lula tomou o lugar do Brizola, que é quem estava no espectro contrário. Depois, com o impeachment do Collor, o PSDB tomou o lugar do Collor. Consequentemente, em 2018, com a derrocada do PSDB, o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB e o PT e o Lula continuaram do outro lado. Então, você tem um antipetismo enorme, enorme no país, e se criou um antibolsonarismo no exercício do mandato do Bolsonaro. Consequentemente, hoje você, na minha avaliação, você tem um terço de cada lado, um terço que é PT, um terço que vai ser Bolsonaro e o outro terço vai decidir a eleição, para onde ele vai. Aí inclui brancos, nulos, abstenção e efetivamente aqueles que são os eleitores que vão ter que optar no outro momento que para eles é mais importante, se é anti-PT ou se é anti-Bolsonaro. Quem descobrir a resposta dessa pergunta vai acertar o resultado da eleição. E que mais? Que eu acredito que possa ocorrer no primeiro turno de qualquer maneira, para qualquer dos lados, porque eu acho que os adversários da polarização não terão gás suficiente para resistir até o fim e ter uma diferença que possa importar na realização do segundo turno. Essa é a minha opinião no momento. Deputado, o senhor é muito experiente, tem uma longa vida pública e tal, e é um arguto observador aí da cena política. Eu queria que o senhor discorresse sobre a seguinte questão. Uma eventual vitória do Lula vai devolver a ele e aos seus companheiros, né, a chave do cofre do Tesouro Nacional. O senhor acha que eu apostaria num repeteco em um eventual novo governo Lula, um repeteco de toda aquela prática de corrupção que resultou em tudo isso, inclusive enfim, na prisão dele, na condenação? Olha, Cláudio, eu nem entro muito no aspecto de corrupção, de acusação dessa natureza. Eu acho que a volta do PT vai ser um retrocesso no país muito grande. E mais pelas práticas das políticas públicas que eles praticavam. Até porque o Lula hoje está muito mais petista do que ele foi quando ele se elegeu em 2002, na primeira vez. O Lula hoje
defende, em 2002 ele apresentou a Carta aos Brasileiros que respeitava os contratos. Hoje ele já defende revogar até a privatização da Eletrobras, que foi feita recentemente, revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma previdenciária, defender as pautas de costumes do PT, como, por exemplo, o aborto. Enfim, há uma série de fatores que o Lula está muito mais petista do que hoje, embora tenta passar em alguns momentos que está buscando uma convivência mais ao centro, tentando angariar apoios, mas as suas defesas, as suas pautas, elas estão muito mais no discurso do PT. E eu sou contrário a todas essas práticas. O que você está dizendo, eu traduzo de uma outra forma. Por exemplo, o governo do PT ter gasto bilhões de reais subsidiados para financiar os chamados campeões nacionais, como os meliantes da JBS, por exemplo, que ficaram bilionários debaixo do governo do PT. Nós temos aqueles empréstimos que foram feitos para países amigos deles, que nunca foram pagos, como o Porto de Mariel de Cuba. Situações como essa, que são muito mais graves do ponto de vista de política pública do que a acusação de irregularidade propriamente dita na própria concessão dos financiamentos. Então eu diria que a prática do PT é uma prática extremamente populista, sempre foi. Por mais que queiram acusar agora Bolsonaro de qualquer tipo de coisa populista, por uma simples PEC, para poder diminuir a situação de pobreza, de extrema pobreza de uns poucos, você efetivamente tem práticas do PT que são muito mais populistas. Consequentemente, isso vai afetar as contas públicas no médio e longo prazo, não há a menor dúvida com relação a isso. E esse populismo é que vai ser uma marca de volta do PT, que pode efetivamente dar uma perpetuação de poder para eles, porque não se esqueça, aquilo que eles estão acusando o Bolsonaro agora, no governo, de estimular o aumento de Auxílio Brasil, por exemplo, é o que eles praticaram com Bolsa Família no passado, e na época deles, isso não era populismo, na época deles estavam compensando a extrema pobreza, agora não, é maquiagem eleitoral. Então, eles têm um discurso e têm uma prática. Essa prática que eles vão voltar é que eu temo muito, acho que será um retrocesso para o país, será um retrocesso para o futuro das próximas gerações. É mais sobre esse lado que eu contesto. Deputado, minha última pergunta para o senhor é o seguinte: por que o estado de São Paulo? Por que o senhor escolheu concorrer aí por São Paulo e não pelo Rio de Janeiro? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho 5 filhos e 4 dos meus filhos já moram em São Paulo, tenho um neto em São Paulo, meus filhos trabalham lá, tenho um filho com empresa em São Paulo. Então, do ponto de vista familiar, somente a minha filha, que vai ser candidata no Rio de Janeiro, é que efetivamente é a única que mora no Rio de Janeiro, da minha família. Em segundo lugar, São Paulo, além de ser a locomotiva do Brasil, é o berço do PT. E não há dúvida nenhuma que o eleitorado que eu vou buscar é o eleitorado antipetista. Consequentemente, o melhor lugar para que eu possa debater a política, tudo aquilo que aconteceu, do meu ponto de vista, é São Paulo. E São Paulo, pelo tamanho, pela repercussão, obviamente que o exercício do mandato tem muito mais relevância do que o exercício até pelo próprio Rio de Janeiro. Então, essas são as razões pelas quais eu optei por disputar por São Paulo. Deputado, e Rio de Janeiro tem jeito? Porque ali tem uma cabeça de burro enterrado ali, porque assim, é uma sucessão de desastres políticos, né? Eu queria que o senhor que é carioca, o senhor que da sua vida pública toda dedicada ao Estado e tal, ontem inclusive eu estive almoçando com um amigo que é carioca e tal, ele falando sobre isso, o desalento, né, que toma conta dos cariocas com relação a isso. Tem jeito aquele Estado? Não, é claro que tem. O Rio de Janeiro ele sofre 2 processos. Né? Primeiro, o grande processo de esvaziamento histórico que foi feito na época que transferiram a capital da República para Brasília, com a criação de Brasília. Então, a partir daí, o Rio de Janeiro não teve uma forma, digamos assim, de busca do seu equilíbrio econômico. E, nesse mesmo tempo, a indústria automobilística, que poderia ter sido uma compensação, ela acabou vindo para São Paulo. Então, aquilo mudou, digamos assim, o desenvolvimento das regiões. Só que o Rio descobriu tardiamente, pela natureza, a vocação do petróleo. E a forma como os recursos do petróleo vieram acabaram não compensando, em termos de atividade econômica, em termos de desenvolvimento, aquilo que deveria ocorrido. Porém, o Rio, além de ser uma cidade turística, acabou atraindo um processo de favelização pelo excesso de imigração que chegou no Rio de Janeiro e pela falta até mesmo de oferta habitacional, pela falta de infraestrutura urbana, acabou criando uma série de comunidades frutos de invasões, e essas comunidades acabaram sendo dominadas, acabaram virando feudos localizados. Então nós temos um problema sério de segurança, de tratamento das comunidades, nós temos um problema de vocação econômica do Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente,
Isso gera no emprego, isso gera na renda, gera no consumo, o processo de desindustrialização do Rio de Janeiro bastante acentuado, e o Rio vai encontrar sua vocação, porque mesmo o petróleo vai diminuir, sem dúvida nenhuma, mas o Rio de Janeiro ele tem a tecnologia para poder se desenvolver, ele tem também o próprio processo do turismo para poder ser atrativo. Eu diria que o Rio de Janeiro hoje está ainda melhor do que estava, digamos assim, de 20 anos para cá, mas está muito pior do que poderia estar em função daquilo que acontece desde que a capital da República foi transferida para Brasília. Então, claro que tem jeito, e isso, para ter jeito, é preciso que ele encontre a administração correta, que hoje me parece melhor do que estava antes, e uma administração correta que busque a efetiva vocação do Rio de Janeiro para reencontrar o seu lugar e não ser tão dependente dos magros, digamos assim, recursos que são gordos, mas são magros quando diluídos na sua aplicação e no tempo, que são oriundos da indústria do petróleo. Nós conversamos hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo, com o ex-presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha. Obrigado pela entrevista, um abraço para o senhor, até uma próxima. Um abraço, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Rede Bandeirantes de Rádio. No Tenda Atacado tem tudo o que você